Olá a todos, bom, vamos aqui agora continuando nossos estudos, nós vamos falar um pouquinho sobre o adjetivo. Já falamos sobre o verbo copulativo ou verbo conjuntivo, nós falamos sobre os artigos e agora vamos falar sobre o adjetivo. Os adjetivos, eles sempre classificam ou, vamos dizer assim no linguajar mais chulo, e dão uma moral para o sujeito ou a qualidade do sujeito ali. Então, os usos do adjetivo. Pode-se empregar o adjetivo como qualificativo ou mero modificador do substantivo, ou como um completivo, que é o predicativo. Nós vamos entender quando ele é qualitativo e quando ele é completivo, ou seja, predicativo. Tá? Vamos entender essas palavrinhas aí. Bom, fica comigo aí que você vai entender. Ele concorda em gênero e número com o substantivo que modifica ou que é completivo. Ou seja, a mesma coisa do VAV e a mesma coisa do artigo. Se ele é feminino, a palavra, ele tem que ser feminino. Se ele for masculino, o adjetivo, ele é masculino, tá? Como qualificativo, vem depois do substantivo. Se esse estiver definido, o adjetivo levará o artigo, tá? Aqui está escrito levará, tá? É porque, na verdade, aqui o livro é antigo, tá bom? Ele vai ter esses probleminhas assim de gramática ali, mas isso aí não afeta muita coisa, não. Então, nós temos aqui a palavra Angadol. Angadol é um grande povo. An aqui é povo e Gadol é grande. No português, claro, seria povo grande. Povo grande, né? Mas não existe povo grande. Então, como ele está sem o artigo, então ele bota um, tá como uma unidade de grupo, um povo grande, tá? E aqui nós temos Ra'an Hagadol, o grande povo, ok? Aqui você já tem um artigo e aqui você já está suprimido do artigo. No caso aqui ele está indefinido, dizendo que existe um grande povo, e aqui está dizendo que o grande povo, que é o povo mesmo que existe ali, tá? O substantivo também pode ser definido pelo artigo, pelo construto ou por um sufixo pronominal. Então, nós vamos entender tudo isso aqui, bom? Se um substantivo definido tiver dois ou mais adjetivos que o modifiquem, todos esses levarão o artigo. Aqui nós temos a mesma palavra lá. Ra'an, Rahan, Rehan, Ahan, Rehan, Rehan, desculpa. Ahan, Rehan, quer dizer, o povo sábio, Verhatsum, e poderoso, tá? Então, você vê aqui que o substantivo Ra'an, o povo, ele leva o artigo. Se ele está definindo o artigo aqui, então, na verdade, Ra'an, aqui que é sabedoria, então, na verdade, ele também leva um artigo. Se ele está qualificando aqui quem é do substantivo, então ele tem aqui um verbo que ele está dizendo aqui no caso ele é uma conjunção, não é adversativa, ela é complementiva, tá? E, além do povo ser sábio, ele também é poderoso. E aqui também nós levamos o artigo ali. Assim como é feito com o substantivo, que é o sujeito, assim como fazemos com o adjetivo, desses dois lados aqui. Além deles serem sábios, eles são poderosos também. Tá? Então, se o substantivo leva um artigo que qualifica ou indica o sujeito, então o adjetivo também leva o artigo aqui e o precede. Bom, como completivo, predicativo, agora nós vamos fazer ao contrário. Tá? Aqui nós estamos dizendo que o povo, o sujeito, é sábio. Quando ele é predicativo, sábio é o povo. Ele está usando o predicativo como qualificativo do adjetivo. Bom, não leva artigo. Mas qual a diferença de um para o outro?
Isso aí vai em questão de detalhes, tá? Da direção e da forma que o autor está descrevendo o texto ali. Tá bom? Vem geralmente antes, mas pode vir depois do substantivo. Tá bom? Nós temos aqui a palavra Gadol Ha'an. Grande é o povo. Tá bom? Aqui, se fosse predicativo, no caso, ele estaria aqui. O povo é bom. O povo é grande, desculpa. O povo é grande. Tá? Ali, no caso, não seria mais predicativo. Tá bom? Nesse caso, se dispensam os verbos liames é. Liames e está e são. Esses verbos liames são verbos de ligação. Tá? Gadol Ha'an seria aqui grande o povo. Tá? Então, esse liames aqui seria como se fosse o verbo de permeio. A grande é. Aí você não precisa botar o é aqui, não. Por quê? Porque o artigo já lhe dá duas traduções. É o, tá? O povo. Por isso que aqui ele está falando que dispensa os verbos liames ou verbo de ligação. Bom? Por exemplo, Hassus Hameler. Né? O Hassus Hameler quer dizer o cavalo do rei. Só que do ali usa-se o artigo para dizer que o cavalo é dele lá. Entendeu? Mas às vezes se usa o pronome pessoal no gênero e número apropriados depois do completivo. Aí como eu falei com vocês, é questão do autor. Por exemplo, aqui nós temos a palavra Ahar Ran Ur. Ahar Ran U. Tá? O monte é alto. O monte Ran. Aqui é alto e Ru. Quer dizer ele. Bom, o monte alto Ran. Ran quer dizer muito, tá? É muita pedra, é muito alto. Bom, então o morro ele é muito o quê? Muito alto. Porque morro é alto, não existe morro baixo. Já não é morro, tá? Ou entre o completivo e o sujeito. Ou seja, quando ele é predicativo ou quando ele está qualificando o sujeito. Como uma espécie de liame. Nós temos aqui o exemplo aqui, ó. Yawehu Hailohim. Yawehu Hailohim. Deus, ele é Deus. Ou ele é os deuses. Aí você bota aqui, ó, Yawehu, aqui ele, no caso aqui você pode colocar ele como só, como único, né? O único Deus, ele é o único Deus, tá? Só Yahweh é Deus, ou Yahweh é o único, ou o verdadeiro Deus. Ele tem um uso enfático aqui também. Tá? Isso aí é complementado pela questão do tradutor, tá bom? Aí no caso aqui você vai ver ele quando é completivo, quando ele está se completando, desculpa, cumprimentando. Quando ele está completando, tá? Yehuah hu Elohim. Yehuah hu Elohim. Tá? Yahweh, ou Deus, Senhor, né? Hu aqui está indicando que é ele. Ele quem? O Deus aqui, ó. Yahweh. Ele é o quê? Ele é Deus. Bom? Ou somente aqui, somente ele quem? Deus é Deus. Bom? Aí você brinca com essa questão aí dessa tradução. Tá? Aí nós entramos naquela questão de liame, ou verbo de permeio. O que é um verbo de permeio? Verbo de permeio é quando eu não preciso de uma temática para traduzir ou melhorar, vamos botar assim, melhorar a minha locução, porque ele já está entendendo, como por exemplo assim, eu vou entrar, o verbo entrar já está dizendo uma ação de locomoção. Então, se entrar, já está dizendo que eu vou entrar. Então, não preciso dizer eu vou. Eu entrar. E entrar já está dizendo é uma questão de distância, de caminho. Bom, então, o vou ali, na verdade, seria um liame. Eu vou o quê? Entrar. Mas entrar já está dizendo que é um verbo
de, de distância, de caminho. Tá bom? Então ali ele funciona, o vou funciona normalmente como liame ou verbo de permeio. Vamos dizer verbo de permeio. Tá? Aqui novamente eu sempre tenho deixado no final dos vídeos ali uns exercícios para vocês fazerem. Tá bom? Vocês pegam aqui as palavrinhas, estudam elas direitinho e embaixo você tem os textos ali para poder fazer e complementá-los, tá bom? Aqui nós temos Han, o povo, Ra'an, o povo, tá? Aqui a mesma coisa aqui, mas agora é um artigo. Aí nós temos aqui agora o pata e aqui nós temos o kamatis, tá? Essa regra está na outra aula que eu já coloquei ali, tá bom? Ran, aqui é muito, pode ser alto, tá? Tove, bom, gadol, grande, Atsu, forte, poderoso, né? Em número, né? Elohim, Deus, plural de eminência, né? Elohim, deuses, Yahweh, Jeová, Javé, Jeová. Eu tenho também uma aula muito completa falando sobre isso aqui, tá bom? E aqui você vai escrever em hebraico, novamente, tá? E vai traduzir para o português, né? Antove, né? Aqui é um povo bom. Rahan, Ratove, né? O povo bom é o povo. E aí vai por aí afora. Bom, sempre usando aquele verbo de lemia ou verbo de permeio. E você já bota a complementação aqui, mesmo estando somente o artigo. Tá bom? Tem mais algumas palavrinhas aqui também. Ha-Elohim, né? Os deuses, né? E Ha-Han, né? Re-Ha-Han, né? A sabedoria, né? E vai por aí afora. Tá bom? E aqui você tem a questão agora do português. Que você tinha aí em hebraico, você vai fazer para o português. E agora do português você vai fazer para o hebraico. Exatamente ao contrário aqui. Dentro dessas regras que foram expostas e colocadas aqui para você. Bom, aí nesse caso aqui agora você vai estudar tudo direitinho. É bom que no vídeo aqui você pode pausar o vídeo, você pode voltar ele, você pode ouvir novamente, tá bom? Você pode baixar ele, fazer o download no seu computador e ver quantas vezes quiserem. Aí no caso você já não vai precisar mais de internet, porque você já baixou a lição, entendeu? Então isso aí é muito importante. O que eu desejo para você e o que eu quero que você faça é que realmente você estude, tá? Persista, sempre faça essas gravações, fale em voz alta para você ouvir o que você está falando, bom? Nunca lendo assim somente no pensamento, lendo sempre devagar o que você está falando, prestando atenção às pronúncias, lendo devagar e pausadamente, até que você possa ler sem hesitação, falando exatamente assim como você fala com o português. E no devagar, tranquilo, sem nenhuma correria, tá bom? Prestando sempre atenção no patá e no kamatis, quando é vogal longa, quando é vogal breve, no tseri, no tseriode, quando é vogal breve, quando é vogal longa, sempre prestando atenção nessas situações aí. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. E vamos ter uma próxima aula também, desculpa, ao qual nós vamos abordar mais alguns assuntos sobre acentuação, questão de regras gramaticais e outros pormenores aí. E depois eu vou tratar só de uns assuntos de crítica textual, tanto do hebraico quanto do grego ali. Tá bom? Por que há muita divergência de texto? Por que aquelas palavras foram colocadas de um jeito ali está sendo colocado de outra? Então tem muito trabalho legal para a gente colocar aí, tá? E é importantíssimo a gente conhecer dessas questões gramaticais primeiro, antes de entrar nas questões de tradução e geralmente de crítica textual também, para a gente ter o sentido da formalidade de conhecer a informação que foi dado para mim. Entendeu? Então não adianta eu falar de um certo assunto sem que eu mesmo conheça do que se está falando. Entendeu? Então não tem como isso aí. Então a gente vai estudar bastante regras gramaticais ali, tá bom? E depois a gente vai passar para a parte de tradução. Aí sim a gente pega naquela questão de crítica textual. É onde faz esse compêndio aí de saber qual o texto original e qual o texto que foi modificado e o porquê também ali, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula aí e nos vemos numa próxima então aí com mais regras gramaticais aí
ou questão de traduções, tanto do hebraico quanto do grego. Bom, espero vocês então numa outra aula e tchau, tchau.